Bem, faz muito tempo que eu não apareço aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente conversar um pouquinho. Os últimos podcasts que eu gravei faz um tempão, então eu decidi hoje passar rapidinho aqui pra conversar com vocês sobre uma coisa, tá? Para quem não conhece aí, tá vendo a primeira vez, meu nome é Alan, eu sou daqui da cidade do Rio de Janeiro, sou carioca e eu falo com sotaque carioca, né? Vocês vão perceber pelo meu S quando eu te pronunciar ele, tá? Mas então, pessoal, hoje eu queria falar sobre um tema que é muito comum, né? Que nós estamos bem acostumados com esse tema, porque afinal de contas, se você está ouvindo esse podcast é porque você estuda um idioma. Então, por que aprender um idioma é difícil e como tornar isso mais fácil? Eu acho que esse tema é bem interessante porque no momento, estou tentando aprender o francês e está sendo uma tarefa bem difícil para mim, mas bem difícil, porque o francês ele meio que é diferente de tudo que eu já estou acostumado a ver, sabe? No português ou no espanhol e até no italiano ele diferencia muito desses três idiomas, né? Apesar de ter a mesma origem do latim. Então eu percebo que uma coisa que estava meio que me atrapalhando nesse meu processo de aprendizagem, né, e eu tomei nota para a gente falar sobre isso, era a falta de disciplina. Ou seja, eu percebi que eu não estava muito disciplinado na questão dos meus horários para poder estudar, na questão do material. Então, eu acredito que uma coisa que atrapalha muito os estudantes hoje quando eles querem aprender um novo idioma é exatamente esse assunto, a falta da disciplina, porque um idioma novo é uma nova mentalidade, é uma outra forma de pensar e de se ver o mundo, e essa mudança, né, no seu cérebro, ela não acontece de uma noite para outra. Você, né, toma tempo, você precisa investir seu tempo nisso. Então daí a gente fala também da gente separar tempo. Eu lembro que no início, quando eu estava aprendendo o inglês, só falar inglês que eu já puxei no quando eu estava aprendendo inglês, tipo 5 anos atrás, às vezes eu deixava de sair com meus amigos para poder, né, estudar inglês. Então eu estava muito focado naquela época. Então a disciplina com relação ao tempo, com relação ao material, ela é muito importante, né? E o que eu tenho feito agora, às vezes eu não consigo estudar o francês, tipo sentar, pegar um papel, uma caneta e fazer anotações. Às vezes eu não consigo fazer isso, mas o que eu faço? Eu uso o Duolingo, né? Então, às vezes, mesmo que eu não tenha aquele contato com o francês nos meus estudos, no meu material de estudo, eu não sento para focar naquilo, eu estou vendo o francês através do meu aplicativo. Então, é uma das formas que eu encontrei para estar sempre em contato com esse idioma. O segundo tópico lá é objetivo não específico. Então eu acredito que quando você não tem um objetivo específico de por que você está estudando aquele idioma, o que você quer que aconteça no futuro, ou o que você quer fazer que vai envolver esse idioma, se você não tem um objetivo específico, eu acredito que isso torna muito mais difícil você ter disciplina, focar, investir seu tempo. Por exemplo, eu quando aprendi o inglês, eu sempre tive vontade de morar fora do país. Então eu sempre soube que o inglês seria uma ferramenta, né, para eu poder usar nesse sentido. Então eu sempre tive minha mente nisso. Eu preciso aprender inglês para que eu possa sair do Brasil um dia. E isso me ajudou a focar e ter o objetivo de aprender o idioma. Hoje, como eu estou estudando o francês, o meu objetivo é viajar para a França e conseguir falar francês, né? Pelo menos um pouquinho. Então acredito que quando você não estabelece um objetivo específico do motivo pelo qual você está estudando aquele idioma, né? Isso meio que atrapalha um pouco você a se doar, se entregar, né,
aos seus estudos. Eu tenho muitos amigos que aprenderam português e quando eles aprenderam o idioma é porque eles queriam uma namorada ou estavam namorando com alguém do Brasil. Então eles tinham o objetivo de se comunicar com a família da namorada deles, ou eles tinham o objetivo de se comunicar com a própria namorada no idioma nativo dela. Então cada um tem seus objetivos, isso é uma coisa muito particular. Eu acho que cada um de nós temos que analisar qual é o nosso objetivo, e uma vez que você tem esse objetivo claro, que ele está definido, é mais fácil de você enxergar aonde você quer chegar. E é mais fácil você desenvolver as maneiras, né, e usar as ferramentas que vão te possibilitar chegar até aquele objetivo, né? A terceira opção que eu escrevi ali foi método errado. Por que método errado? Eu também não digo que existe um método certo para você aprender qualquer idioma. O que eu acredito que existe é uma maneira pessoal, particular, de você aprender um idioma. Tá, mas então por que você escreveu método errado? Quando eu digo método errado, é porque, por exemplo, eu tenho amigos que chegam para mim e perguntam: Alan, como eu posso aprender inglês? Aí eu falo a minha experiência. Eu fiz isso e eu fiz aquilo. Mas às vezes o que funcionou para mim não vai funcionar para outra pessoa. Em que sentido? Por exemplo, eu tenho uma memória muito visual. Então eu preciso ver, né? Eu preciso escrever para que eu consiga memorizar. Então quando eu comecei a estudar inglês, eu peguei um caderno de gramática e comecei a reescrever esse caderno em um outro caderno, né? Então conforme eu ia escrevendo, eu ia memorizando, porque eu tenho uma memória visual, mas outras pessoas têm uma memória mais auditiva, né? Então com essas pessoas, esse método que funcionou para mim, talvez não funcione para ela. Então o que eu acredito que precisa ser analisado aí é você parar e fazer uma autorreflexão do que das ferramentas que você pode usar ao seu favor, se é a sua visão, se isso te permite aprender uma coisa com mais facilidade, ou se é ouvindo um podcast sempre, ou ouvindo músicas, né? Porque é assim, nós funcionamos de formas diferentes, né? Cada pessoa tem as suas particularidades. Então você precisa parar e analisar qual é o método que funciona para você. É lógico que você pode testar um método aqui, outro método ali, até você encontrar esse método que funciona para você, ou mesmo desenvolver o seu próprio método, tá? O importante é que você se identifique com isso. O importante é que esse método ele tenha a ver com a sua forma de aprender. Entendeu? Então, são mais ou menos esses 3 tópicos que eu queria conversar com vocês. Eu acredito que porque aprender um idioma é difícil e como torná-lo mais difícil é um assunto muito longo e com certeza abrange outros tópicos e outras coisas que nós poderíamos falar, mas eu mesmo só queria vir aqui só para poder falar bem rapidinho com vocês e deixar um vídeo aqui para que vocês possam praticar um pouquinho. E é isso, pessoal. Foi um prazer conversar com vocês aqui um pouquinho e eu vejo vocês na próxima. Não sei quando, mas eu vou tentar gravar outros podcasts aí para vocês poderem praticar um pouquinho mais. Se eu puder ajudar vocês, se tiverem pergunta, podem fazer pergunta e eu vou tentar responder. Obrigado pela sua atenção. Bom dia, boa tarde, boa noite para você e até a próxima. Tchau, tchau.